Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel, glorificado seja o teu nome. Pai fiel, Pai justo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Pai, com a presença do Senhor na nossa vida. E pedimos, Pai, para que o Senhor venha manifestar, para que o Senhor venha trazer, através do que eu vou dizer aqui, não aquilo que eu acho que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, para aqueles que vão ouvir, seja no dia de hoje, seja daqui a muitos anos no futuro, que o Senhor fala da maneira que o Senhor quer a cada um, como quer e como deseja. Pai querido e eterno, eu te agradeço, sabendo que tudo foi através do vosso Filho amado Jesus, Salvador dos teus escolhidos, dos teus eleitos. Pai querido e eterno, nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém. Irmão, esse versículo que eu falo, abençoados, está lá em Éfeso, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Ao 5, lê aí. É o que Deus já fez por mim e por você. Irmão, eu e você não precisa de nenhuma benção da parte de Deus. Por quê, irmão? Porque Ele já nos abençoou. O versículo está dizendo, o qual nos abençoou. Essa palavra ela está no presente do passado. Tá certo? Então, Ele já tinha abençoado aquele povo, e aquele povo era abençoado. E nós já nascemos debaixo da bênção. Então, quando Deus ele determina uma coisa, Ele não pode mais voltar atrás. Por quê, irmão? Porque quando Ele determina, nada do que Ele determinou pode ser revogado. Apenas alguns homens, por falta de não obedecer a palavra, eles revogam as coisas de Deus. Olha, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já lhe deu, ele não pode voltar atrás, ele não pode se arrepender. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz aqui, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quer dizer, o dom que Deus já deu a você, de você ser um abençoado com todas as bênçãos espirituais, aqui está falando que Ele já te abençoou, Ele já te escolheu antes da fundação do mundo, Ele já lhe predestinou. Então está dizendo que o dom e a misericórdia de Deus, elas são sem arrependimento. Ainda que Deus quisesse voltar atrás, Ele não podia, porque senão a palavra dele tornaria-se mentirosa e a palavra dele não teria crédito nenhum. Então, a palavra de Deus muitas vezes não tem crédito na vida das pessoas, porque as pessoas simplesmente não creem. Então, lá em Éfeso, quando está dizendo, lá em Éfeso, quando ele está dizendo no capítulo 1, bendito Deus, Éfeso 1, 3, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Irmão, todas as bênçãos espirituais é tudo aquilo que você não pode pegar. Aonde é as regiões celestes, irmão? É lá no céu? Não, é aqui, na mente. Então, como você não recebe, como você não acredita, então a sua mente aí está enfatuada, você não recebe, você não vive essas bênçãos. E você aí corre atrás de bênçãos, que quando se reúne naquele local, o líder de lá diz, quem quer ser abençoado, vem aqui na frente que eu vou orar. E as pessoas correm desesperadas e fazem aquele montão de gente, trocando as bênçãos espirituais que Cristo abençoou aqui, por bênçãos materiais. Quando o pessoal vai lá na frente, para que o pastor ore por ela, é para que Deus abençoe ela numa vida
numa vida financeira, né? E a vida financeira quer dizer, troca o espiritual por físico, troca a verdade por mentira. Essa vida, essas coisas que você você quer adquirir, não depende de Deus, depende de você. Você quer ter algo físico, palpável aqui na terra, você se esforce, estude, se qualifique, porque quando a oportunidade aparecer de um bom emprego, você está qualificado, você está capacitado. Então, Deus já lhe deu a vida, Deus já lhe deu saúde, Deus já lhe deu sabedoria, Deus já lhe deu entendimento para você exercer aquele cargo. Aquilo depende de você, não depende de Deus. As coisas aqui terrenas dependem, nesse âmbito aqui, olha, que eu não sei se é horizontal ou se é vertical. Eu sei que nesse aqui, um é horizontal e outro é vertical. Eu não sei qual é. Eu sei que é nesse âmbito aqui, olha, terreno, depende de mim, depende de você se qualificar para você. Quando a oportunidade chegar, você está capacitado e preparado para você exercer um bom cargo e ganhar um bom dinheiro. Então, os pastores aí trocam a verdade de Deus pela mentira. E você não vive isso aqui, porque está dizendo que Deus já abençoou. Como você não crê, você não recebe, você não vive isso aqui. Você vive aí guiado pela mentira que os outros pregam, que na sua mente é a verdade. Quando a verdade de Deus chega, que a verdade chega pura, nua e crua, você não recebe, porque a sua mente, os lugares celestiais em Cristo, está contaminado com a mentira dos homens aí, que engana vocês. Aí é o 4 que diz, olha, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Irmão, quando você se apresenta a Cristo, você se apresenta como santo, que ele te santificou, ou você se apresenta como um pecador miserável, desgraçado, um pó da terra, um misenfim, o verme de Jacó. Se você se apresenta dessa maneira, Cristo, ele não ouve a você, porque você se apresenta a ele como um pecador. E na fundação do mundo, ele já escolheu para você se apresentar diante dele em amor, em santidade, em purificação, em santidade. Então você tem que se apresentar para Deus, Senhor, Pai Criador do céu e da terra. Eu sei que o Senhor me escolheu na fundação do mundo, eu sei que o Senhor me santificou, eu sei que o Senhor me purificou, eu sei que o Senhor me justificou, eu sei que o Senhor me predestinou, eu sei que eu sou seu filho, mas eu cometo falha, cometo erro. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que nós não cometemos erro. Agora, não devemos se apresentar a Deus em pecado. Senhor, eu sou um pecador, um miserável, um desgraçado, um misenfim, o pó da terra, eu não valo nada, eu não presto. Deus não ouve essa oração. Isso é oração de fariseu que quer se justificar, porque antes de você pecar, ele já viu que você pecou. Então você reconheça o seu pecado e ore em linha com a palavra, né? Ore em linha com a palavra e peça a ele para ter misericórdia, para você não vir praticar aquilo que você praticou, porque você cria vergonha na cara e não vai estar cometendo os mesmos erros do dia a dia e dizendo, porque essa vergonhice sua. Crie vergonha na cara, deixe o pecado e ande em santidade, viva a verdade, diga não para o pecado, porque você já morreste com Cristo e a vossa vida agora está escondida em Cristo. Então você é para fazer os desejos, as vontades que vêm do alto de cima. Então, aí aqui o 5, e você é para se apresentar diante dele em amor. Agora você vive intrigado com A, com B, com C, briga com D, briga não faz nada por A, por B, por C, cria dissensão, cria divisão. Aí você vai se apresentar diante dele com o quê? Com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor. Deus não ouve a você. Sinto muito, alguém está lhe enganando com a mentira. E depois, quando você se der conta de que você não está com Cristo,
aí talvez já é tarde demais, você vai jogar a culpa no anjo, no santo, dizer o santo me enganou, mas o santo, eu já disse a você, o santo ele não engana ninguém, o santo ele prega a verdade. Quem engana você é o mentiroso com a falsa doutrina de que engana você, engana sua mente. E você não vive uma verdade, você vive numa mentira, numa idolatria, né? Numa feitiçaria. Então, irmão, aqui está dizendo o 5, olha. E no Efésio 1,5, que diz, olha, e não predestinou para ser filho de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, irmão, ele te predestinou. Ele já lhe deu a salvação. Ele já determinou. Não pode mais voltar atrás. A salvação você não perde. Agora, você não é salvo se você não se encaixar nos propósitos de Deus, segundo a vontade dele, não é a sua. Você não é filho de Deus, você não é servo de Deus, porque você simplesmente é ababou que diz, eu sou de Deus. Não. É segundo o propósito da vontade dele. Você tem que andar para se encaixar nos propósitos de Deus. Se você não se encaixa nos propósitos de Deus, sinto muito, mas você ainda não vive a eleição dos eleitos. Pode até ser um escolhido de Deus, mas você só se encaixa nos propósitos de Deus quando você deixa a velha natureza e você vive a nova. Aí você se encaixa nos propósitos de Deus. Se você vive de acordo com a primeira natureza terrena, sinto muito, mas você não se encaixa no propósito de Deus, porque Deus ele não é mentiroso. Deus ele é verdadeiro. E aqui a palavra dele é bem clara, que ele escolheu segundo o propósito. Você foi enxertado. Por quê? Porque ele veio para os judeus rejeitaram ele enxertou aquele que não era dele, os gentios, né? E nós já nascemos enxertados. Então ele diz aqui o 6, olha, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo no amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, a remissão pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ó, irmão, ele remiu os pecados, ele tirou aquela velha natureza, ele tirou aquilo que a gente fazia que não agradava. Nós agora vivemos uma novidade de vida, nós vivemos uma nova vida, nós deixamos aqueles desejos carnais, aqueles desejos pecaminosos, que esse povo aqui vivia segundo a lei e agora ele estava vivendo segundo a graça. Nós vivemos segundo a graça. Na lei de Moisés, aqui, nessa época, estava se cruzando dois pactos. A graça e a incircuncisão e a circuncisão. A circuncisão era a lei de Moisés. A incircuncisão era a graça. Então, a lei de Moisés, quando alguém pecava, transgredia a lei. Quando alguém transgride a graça de Deus, ela comete uma obra da carne. Então, essas obras da carne, ela é pecaminosa, ela está lá em Gálatas, no capítulo 5, eu já li na outra mensagem, versículo 16, até o 20 e pouco por aí, lá vai falar da obra da carne e vai falar dos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é quem leva nova vida. A obra da carne, do 19 ao 21, vai falar lá que quem transgride a graça, a obra da carne, vive nas obras da carne. Então, quem vive as obras da carne, lá mais para frente, no 21, está dizendo que não herda o reino de Deus, não recebe essa herança. Ele não recebe a herança, ele não usufrui dessa herança. Significa que ele pode ser um salvo, mas ele não usufrui aquilo que é de direito dele. Por quê? Porque ele vive numa carnalidade, ele vive numa idolatria, ele vive numa mentira, ele vive numa feitiçaria, ele vive debaixo da disciplina do Pai, né? Então, vive na correção, vive no açoite, vive na disciplina. Então, irmão, aqui está dizendo,
nós já nascemos sem pecado, porque a igreja de Deus não tem pecado. E aqui, né, irmão, nós estávamos aqui em Colossenses, no capítulo 5, aonde diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, a desordenada, eu tenho dificuldade de ler, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, quem vive nessas práticas, vive debaixo de disciplina, na desobediência do Pai. Eu vou pegar outra Bíblia aqui, para eu ler para os irmãos aqui, e os irmãos vão entender, né, que quem vive debaixo dessas coisas, eu vou pegar aqui, essa é a Bíblia Viva. Bíblia Viva, tá aqui, olha. Efésios, eu vou ler aqui para ver o que é que diz aqui em Colossenses. Colossenses 3, tá aqui. Colossenses 3, diz aqui, olha. Eu leio o versículo 5, olha. Portanto, fora com as coisas pecaminosas. Olha, fora, jogue fora. As coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os desejos vergonhosos, a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Olha, a ira de Deus vive sobre esses filhos, são filhos, mas vivem em desobediência. Eu li a Bíblia Viva, agora vou aqui pegar essa Bíblia que eu tenho aqui. Essa aqui é a Bíblia NVI. Vamos ver o que é que diz na NVI. Na NVI eu li a Bíblia Fiel, li a Bíblia Viva e agora vou ler a Bíblia NVI. A NVI diz assim: assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejo mal e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Ó, irmão, é sobre o que pratica? Não. Por quê, irmão? Porque se for sobre os que pratica, qual de nós não pratica alguma coisa dessa que eu acabei de ler? Não existe. Não tem um ser humano que não pratica uma coisa dessa. É os que vivem frequentemente. Não é os que praticam. Pronto. O que é praticar? É uma coisa que você pratica e você lê aqui, você praticou ontem, mas hoje você lê e você diz: vixe, eu fiz isso ontem, não sabia. A partir de hoje você não faz mais. Não deve fazer nunca mais. Então você fez, você não vive na prática. Você não pratica mais. Tá certo, irmão? Vamos ter um entendimento. Porque senão ninguém seria salvo. Porque quem é o ser humano aqui que não comete um delito, que não comete um erro? Que vai viver aqui a vida que Deus permite, quantos dias você vai viver, quantos anos você vai viver e você não comete nenhum erro. Só existiu um, Jesus. Outro, na face da terra, não existe. A Bíblia relata que tinha um homem segundo o coração de Deus, Davi, e ele cometeu vários, né? Então, todos nós cometemos um erro. Agora, errar, as pessoas já falam até aí, errar é comum, é aceitável um erro. Agora, o
O ditado do mundo já diz que permanecer no erro é burrice. Então, nós erramos, estamos num corpo de carne, estamos sujeitos a erro. O grande pregador apóstolo Paulo disse que o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que ele não queria habitava nele e ele ia e fazia. Então ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? A misericórdia de Deus, irmão. Só a misericórdia de Deus. Então só ela é capaz de nos perdoar, porque o amor dele é muito grande. Então, não podemos viver pecando naquela vida velha. Então, irmão, aqui, o 5, em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, e o 6 eu li aqui, diz que fazei morrer a vossa natureza pecaminosa, os nossos desejos carnais, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso egoísmo, tem que fazer morrer, irmão. Senão não vive uma nova vida e não se encaixa no povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você é santo, Deus quer que você, não é que você busque a santidade, é que você se mantenha na santidade. Porque santo você já é, porque o santo mora dentro de você. Então ele é santo. Ele se entristece quando você erra, quando você não obedece a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, o 7. Nas quais também, em outro tempo, andaste quando vivia nelas. Olha, no outro tempo, no passado, para trás, antes de você crer em Deus, você vivia, no passado. Agora, aqui está se falando, quando cria, em Jesus. Quem é que cria em Jesus aqui? Quem é que Paulo está falando aqui? É os Colossenses. É aquele povo daquela época. Então, irmão, vamos trazer essa mensagem para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Quando, se você, até o momento de você ouvir essa mensagem, você vivia uma vida pecaminosa. Agora, você está vendo. Ela está chegando até você agora através desta mensagem que eu estou pregando. Daqui para frente, é para você viver a vida passada? Não. Agora é para você viver em novidade de vida. Agora é para você crer, agora é para você... Quem é que lava você? É esta palavra, é esta verdade. Quem é que purifica você? É esta verdade aqui. Ela está ali santificando, ela está ali purificando a tua mente, o seu entendimento. Você está compreendendo agora que você está ouvindo essa mensagem, porque se você não via antes, você está ouvindo agora. Ela está ali falando através de quem? Do filho que foi, que isso aqui é a palavra de Deus. Lá em Hebreu está dizendo que nos últimos tempos, ele falou através dos profetas. Antigamente falou através dos profetas, e nos últimos dias, olha, aqueles dias que os apóstolos estavam vivendo, já eram os últimos dias. Ele já vivia os últimos dias, através de quem? Do Filho. E o Filho está onde? Manifestado aqui na palavra de Deus. Sabemos que foi através dele. Quem fala hoje com nós é o próprio Espírito de Deus que está em nós. Quer dizer, o Espírito de Deus que está em mim e está em você, ele testifica com essa palavra aqui, que é a verdade, que o que eu estou pregando está em linha com a palavra, que ela agora está lavando a sua mente, está lhe regenerando você, com a lavagem limpa pela água da palavra, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 26. A regeneração da mente está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 em diante. Salvou e lavou pelo lavar regenerador do vosso entendimento. Aí a transformação, irmão, está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 12. 1 e 2, 12. Capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2. Está dizendo, transformai-vos. Não é você transformar o mundo, não. É você transformar-vos. É aqui dentro. É você viver uma nova vida, nascer de novo, viver
apresentai o vosso corpo vivo em sacrifício agradável e santo a Deus, que é o vosso culto racional, com a renovação e a regeneração do vosso entendimento, aqui na mente, né? Romano, olha, quer ver? Eu vou só buscar para os irmãos entender, os irmãos compreender. Romanos capítulo 12, olha aqui, olha. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, olha. Paulo rogava a Deus que Deus tivesse compaixão pelos irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional, irmão? É eu apresentar toda a vida que vem um desejo, uma vontade de eu fazer alguma coisa, eu apresentar isso que eu desejo fazer, eu apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu só devo apresentar diante de Deus, eu só devo fazer uma coisa aqui na terra, quando ela está de acordo com a vontade de Deus. Então, eu apresento o meu corpo, o meu desejo, a minha vontade, a minha atitude, diante de Deus, agradável e perfeita. Esse é o culto racional que eu presto ao meu Senhor. É tudo aquilo que eu vou fazer, é tudo aquilo que sai da minha boca, tudo aquilo que eu pronuncio. Isso é um culto agradável a Deus. Tudo que eu vou fazer, as minhas atitudes, os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos. Aí eu estou em linha com a palavra de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Então Paulo orava para que os irmãos apresentassem o seu corpo, o seu culto racional, os seus desejos, as suas vontades a Deus, né? É o culto racional. O corpo vive e agradável a Deus. Esse corpo sem mancha, sem pecado, sem defeito, sem coisa que desagrada a Deus. E a humanidade faz isso aí, irmão? Vive desse jeito? A pessoa briga com gato e rato, aí vai se apresentar a Deus, intrigado lá com o outro irmão, prejudicando o outro irmão, fazendo só misericórdia, né, irmão? Na ganância, com dinheiro, com avareza, com idolatria, com feitiçaria, com mentira, com fofoca, com intriga, com inveja. Ó, irmão, só a misericórdia de Deus, né? Ó, irmão, tá vendo esse pano aqui, ó? Aqui, ó, na minha cadeira? Ele é verde. Mas aqui na tela a gente vê ele meio preto, né? Preto, né? O cara, a pessoa se apresenta a Deus desse jeito aqui, ó. Era para ser apresentado da cor dessa camisa, ó. Aqui, ó, branquinha, ó. Mas se apresenta a Deus desse jeito, ó. Só a misericórdia de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tenha compaixão e misericórdia, né, irmão? Então, Romano 12, eu li o versículo 1 e agora o 2, olha. E não sede conformado com este mundo, olha. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo, irmão, não se conformei com esse mundo, não ande de acordo com os desejos do povo do mundo. Não ande, irmão. Porque, irmão, esse povo que anda no mundo, o mundo aqui, quando Paulo está falando, ele está falando das pessoas, dos desejos que dominam as pessoas que vivem nesse mundo. Então, não se conformei com este mundo, não se conforme com os desejos pecaminosos desse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Quer dizer, quando você não aceita os desejos do mundo, você aceita os desejos de Deus, então você é transformado,
você faz a vontade de Deus, então você experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está aí no teu corpo, os teus desejos, as tuas vontades. Então você vai experimentar. Se você vive de acordo com os desejos mundanos, você não pode e nem sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ela está em volta de você. Mas quando alguém traz a verdade, com toda sinceridade, com toda humildade, que nem eu estou mostrando aqui, estou pregando para você, mas muita gente não recebe porque não gosta de mim, não concorda com o que eu digo, mas o que eu estou dizendo aqui, não estou falando palavras minhas, estou aqui lendo a Bíblia, narrando para vocês os desejos de que o texto está se falando bem claramente. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que o que eu estou falando está em linha com a palavra. Você vai ler o texto e o contexto e você vai ver de que está se narrando o texto e o contexto. Então, só depende de você aceitar isso aqui. Se você não aceitar, você não sabe qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E você vive aqui nessa terra sofrendo, pecando e sem esperança de onde veio e para onde vai. Isso é que nem uma folha que o vento leva para lá, uma hora leva para cá. E você sente um vazio dentro de você. E você busca preencher esse vazio com as corrupções que andam por aí no mundo, com as idolatrias, com as feitiçarias, e o buraco cada vez cresce mais. Você pensa que está subindo, mas cada vez você está descendo e está se distanciando de Deus. Então, irmão, aqui o versículo, voltando para Colossenses capítulo 3, versículo 7, diz aqui, as quais também outro tempo andaste quando vivia nela. Qual era o outro tempo? Era o tempo que você não creu na palavra, que você não confessou essas práticas, essas coisas aqui que você vivia. Você tem que deixar, você tem que aceitar aquilo que Deus escolheu para você. O 8. Mas agora despojai-vos, olha, despojai-vos também de tudo. Aqui, olha, o 8. Colossenses 3, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai também de tudo o que, irmão? Olha, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Olha, despojai-vos, jogai para fora. Não pratique mais. Olha, irmão, todas essas coisas, tudo isso que eu li, tudo isso que eu venho relatando nessas mensagens que não agrada a Deus, ela está aqui dentro de você. Ela nunca vai sair aqui de dentro de você. Agora, existe uma coisa que aqui dentro de você, você possa não alimentar ela. Então, quando você não alimentar ela, ela não sai daqui de dentro. Ela fica aqui dentro, mas ela está adormecida. Basta alguém pisar no teu calo, que aí ela, se você não tiver guiado pelo Espírito, ela se manifesta aqui dentro. Basta você chegar num canto e uma pessoa está falando mal de você, que aí você vai ver ela se manifestar aí dentro de você. Ela nunca vai sair daí de dentro de você. Ela vai permanecer aí dentro de você. Você pode estar aqui no Brasil, você pode ir para o Japão, você pode ir para a China, você pode ir para onde você quiser. Essas duas naturezas que nós temos dentro de nós, ela vai nos acompanhar até o dia que nós morrer. Ela vai viver dentro de mim, vai viver dentro de você, essas duas naturezas. Agora, quem você alimentar é quem lhe domina, é quem você, esses desejos, passa a lhe dominar. Você passa a ser escravo daqueles desejos. Então, essa
coisa aqui, ela está dentro de mim, dentro de você, olha. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Vou ler aqui na NVI, aqui o 8, diz aqui, olha. Mas agora abandone todas estas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a malícia, a maledicência, a linguagem indecente, no falar. Olha, essa é a Bíblia NVI. Agora eu vou aqui para a Bíblia Viva, para ver o que é que diz a Bíblia Viva. 8. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas, a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia e as palavras obscenas. Olha, a Bíblia Viva está mandando arrancar de dentro. Mas ela pode arrancar de dentro? Não. Você não pode arrancar, não é uma coisa que você pega e arranca. Você pode amortecer, você pode dizer não. Vou trazer uma conjectura. Quando o cabo risca seu carro, quando joga uma pedra, quando chama um nome com você, quando lhe ofenda você, quando faz uma maldade com você, quando engana você, qual é o desejo que você tem? É de você revidar tudo isso. Então você pode fazer o quê? Você pode não revidar. Então, você mortifica os desejos carnais e, guiado pelo Espírito Santo, você faz a vontade de Deus. Então, você mortifica esse desejo carnal, que é o diabo, esse desejo de Satanás, e você agora obedece o Espírito Santo, que é o Espírito que vem de Deus, do alto, que é a vontade de Deus. Então você é guiado pela vontade de Deus, você obedece o Pai, você é agradável ao Pai. Para muitas pessoas, você é um otário, você é um mané, você é um loque, você é um quadrado, você é um besta, mas melhor obedecer a Deus do que aos homens, é o que a palavra de Deus diz, né? Então você, né? Melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Você pode até estar granjeando muito dinheiro, mas é um dinheiro amaldiçoado, é um dinheiro sem a permissão de Deus, é um dinheiro com falcatrua, com mentira, com idolatria, com feitiçaria. Então, um dia que Deus tenha misericórdia de você e que você possa se arrepender, né? Que você possa viver uma nova vida, uma novidade de vida, né? Então, esse é o desejo de Deus, que Ele disse que o desejo dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade da palavra de Deus e viva ela, né? Aqui, olha, o 9. Colossenses 3:9. Não minta uns aos outros, que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Olha, tá vendo? Ele está dizendo, não mentir uns aos outros. Olha, irmão, tem gente que não gosta de uma pessoa. E às vezes vem fazer uma coisa pelaquela pessoa. Mas quando ela vem, irmão, fazer uma coisa pelaquela pessoa, ela vem com uma mentira tão grande. Ela, fulano, vem aqui que eu vou fazer isso por você. Mas, irmão, aquilo é uma falsidade tão grande. Ela já pediu a A, B, a C, a D para fazer, aí a pessoa não pôde fazer, aí como não tem a quem mais ela socorrer, aí aquela pessoa que ela odeia, ela vai e chama e faz, querendo enganar a pessoa que está fazendo por misericórdia, mas ela já socorreu todas as pessoas que ela gosta, e às vezes a pessoa não pôde fazer aquilo por ela, por algum motivo, e ela vai
aí tenta lhe conquistar, tenta lhe enganar, querendo faz alguma coisa por você, para você pensar que ele agora é bonzinho, mas faz só aquela vez mesmo lá e... Porque a pessoa quando muda de vida, irmão, a Bíblia diz aqui que aquele que mentia, não minta mais, aquele que furtava, não furta mais. Então, se você não fazia nada pelaquela pessoa que você tem ódio, você agora deixa de fazer pelaquela pessoa que você ganhava vantagem, e agora você vai fazer pelaquela que você odiava. Por quê? Porque você demonstra que você ama ela de verdade e não com falsidade. Então você, aquela pessoa que você fazia, que você granjeava antes, que você recebia alguns benefícios antes, você vivia numa falsidade, você agora vai deixar a falsidade para viver na verdade e não na mentira, né, irmão? Então, Jesus já dizia que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, pelos seus feitos. Então está dizendo aqui que despojai-vos, não mentis contra o outro, e despojai do velho homem, da velha natureza pecaminosa. E o 10, olha, e vos revesti do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha, irmão. Está dizendo aqui que se renovai do novo, que é a imagem daquele que o criou, que é na verdade, na santidade, na justiça, na sinceridade, na luz. Não é com falsidade, não é com intriga, não é com mentira. Está dizendo que se renovai do novo homem. Olha. E vos revesti do novo. Olha, revista do novo. Pegue o novo e se revista com ele, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Como é que você se reveste, irmão, agora da imagem daquele que o criou? Está aqui a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada está aqui. Você agora vai ler a Bíblia e você vai conhecer as verdades, então você vai se revestir com essas verdades. Quando a mentira chega, você isola, você não crê, você não acredita, você não vai mais praticar aqueles desejos que você praticava antes, que você andava numa mentira, numa idolatria, numa feitiçaria. Está vendo? Os irmãos estão entendendo aqui a palavra de Deus, como era bem clara, como ela bate ali, é martelo que esmiuça a pedra, é como uma espada de dois gumes, ela entra aqui na alma, na divisão e divide entre medulas e discerne entre o bem e o mal. Você só faz o mal, irmão, se você quiser. Se você der lugar à sua carne, irmão, você pode passar 20 anos sem pecar. Mas na hora que você der lugar à carne, ela lhe volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Então, aqui nós lemos, encerramos aqui agora, né? Nesse versículo, né? No versículo 10, eu vou ler ao 11 para os irmãos entenderem. Olha, quer dizer, o 10 diz assim, e vos revesti do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Quando é que você tem conhecimento, irmão? Quando você começa a ler. Jesus já disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, irmão, quando é que ela liberta? Quando você conhece e pratica. Porque se você conhecer, mas você não praticar, então você ficou conhecedor, mas ela não te libertou. Por quê? Porque você não pratica, você não vive uma novidade de vida, você não vive uma nova vida, você não vive a vida à imagem daquele que o criou, você vive na velha. Então você é um grande conhecedor, mas ela não te libertou porque você não pratica ela, você não vive ela. Aí diz aqui o 11, olha, onde não há grego nem judeu,
circunciso nem incircunciso, bárbaro e cito, servo e livre, Cristo é tudo em todos. Aí está dizendo, irmão, que não há judeu, não há exceção de pessoa, não há branco, não há preto, não há pobre, não há rico, não há... Ó, irmão, não há nenhuma qualidade de nacionalidade, de povo, que Deus ele não queira amar. Não existe exceção de pessoa. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. Agora, tem gente que não se dedica, não quer esse conhecimento, não busca esse conhecimento, não deseja andar e viver nesse conhecimento, certo? Deus não tem exceção de pessoa alguma. Agora, as pessoas não desejam ter esse conhecimento, não desejam andar nesse conhecimento, não desejam andar nessa justiça, não desejam andar nessas verdades, porque a mentira que ela vive, a maneira dela viver, se ela acreditar nessa aqui, se ela desejar viver isso aqui, as pessoas que são de Cristo vai começar a conhecer ela pelos frutos que ela vai dar. E quando ela disser, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, a pessoa vai ver, a pessoa que é verdadeiramente, que segue a Cristo de verdade, que é a imagem daquele que o criou, vai conhecer as suas obras, então vai denunciar os seus feitos, então as suas práticas não vai condizer com aquilo que você diz. Então, as trevas que você pratica, as inverdades, as injustiças, vai denunciar quem você é, e isso é vergonhoso para aquela pessoa, e aquela pessoa não sai das trevas, não vem para a luz, porque a luz tudo clareia, tudo ela expõe, e aí não é vantajoso, não é bom a pessoa viver, porque a luz ela manifesta tudo, a verdade ela manifesta tudo. Então a pessoa vive aí numa mentira, numa idolatria, numa feitiçaria, não condiz com a verdade. Então, irmão, esta é a palavra de Deus. Amanhã a gente vai lá para Éfeso, a gente vai ver algumas coisas lá em Éfeso, né? E a gente vai lá em 2 de Timóteo, né? Vai ver, né, que a gente precisa se apartar de algumas coisas que a gente vive praticando, que não condiz com a verdade de Deus. Então, eu vou só citar aqui o versículo de que amanhã a gente vai ver esse versículo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Está dizendo, aquele que professa o nome de Cristo, que aparte-se da iniquidade, da mentira, das feitiçarias, das idolatrias. Amanhã a gente vai meditar em Éfeso, no capítulo 2 de Éfeso. A gente vai meditar para a gente ver que aquele povo daquela época vivia numa idolatria, vivia numa feitiçaria, e trazendo para os dias de hoje, não é assim que o povo vive de hoje, a humanidade de hoje não vive dessa maneira, não vive desse jeito. Irmão, a mensagem já chegou a quase 50 minutos. Vou deixando aqui a graça e a paz. Se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like, confira os versículos, vê se o que eu estou narrando, vê se o que eu estou trazendo a mensagem, irmão, se ela condiz com a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que compartilhem essas verdades, que exerçam essas verdades, que peça ao Espírito Santo que mora aí dentro de você, mas possa ser que você não esteja alimentando ele, então você comece a alimentar ele, que ele vai testificar que isso, quando você abrir a sua Bíblia, você conferir as mensagens, você conferir os versículos, você vai ver que o que eu estou falando é a pura verdade, não estou falando de mim, estou falando do Espírito Santo que habita dentro de mim e habita aí dentro de você. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, irmão, quiser me perguntar, tem o canal aí. Tem o meu telefone, que se a pessoa quiser, mande um comentário aí, faça algum comentário, pergunte alguma coisa,
que eu vou responder de acordo com a palavra de Deus. E se eu não souber, eu vou pedir desculpa ao irmão e vou mandar o irmão procurar uma outra fonte, porque eu não vou dizer nada aqui que não condiz com a palavra de Deus. Deixa a graça e a paz em nome de nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que Ele nos continue nos abençoando. Amém.